Por que frequentar a igreja é essencial? Parte 5. Frequentar a igreja é essencial não apenas para o crescimento pessoal e espiritual, mas também para manter e promover a verdade em um mundo que muitas vezes se afasta dos princípios e valores da palavra de Deus. A igreja serve como um pilar de apoio moral e espiritual, proporcionando ensinamentos bíblicos que conduzem os crentes na verdade das Escrituras. É um lugar de comunhão onde os cristãos podem fortalecer sua fé através do encorajamento mútuo, oração e estudo da palavra de Deus. Assim sendo, vamos continuar pontuando alguns princípios bíblicos que revelam a importância da participação na igreja. 15. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Frequentar a igreja é uma prática vital para os cristãos. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, a igreja é descrita como a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Somos instruídos em nosso procedimento e no papel fundamental que a igreja desempenha na propagação e preservação da verdade da palavra de Deus. A igreja como coluna. Assim como uma coluna sustenta um edifício, a igreja tem a responsabilidade de sustentar a verdade revelada por Deus. Somos chamados a ser o alicerce sólido sobre o qual a verdade de Cristo é edificada. Em um mundo repleto de enganos, distorções, falsas narrativas e incertezas, a igreja deve ser um farol de luz, conduzindo as pessoas para a verdade imutável da palavra de Deus. A igreja como firmeza da verdade. Significa que nossa fé deve permanecer inabalável, independentemente das circunstâncias. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como seguidores de Cristo, somos chamados a viver e proclamar essa verdade com convicção e o verdadeiro amor. A igreja não é apenas um edifício físico, mas a comunidade de crentes que se reúne em nome de Jesus. Cada um de nós é parte dessa coluna e firmeza da verdade, fortalecendo uns aos outros e apoiando a missão de pregar o evangelho ao nosso redor. Em Efésios capítulo 4, versículo 15 diz: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O apóstolo Paulo nos exorta a seguir a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Que possamos, como Igreja de Cristo, nos firmar na verdade de Deus, sendo fiel testemunhas do seu verdadeiro amor e graça. Que nossas decisões, ações e palavras reflitam a verdade que ouvimos e proclamamos, pois somos instrumentos nas mãos de Deus para levarmos a verdade poderosa de esperança e salvação a todos os que creem. Lembra-se que a verdade que praticamos e sustentamos é a própria palavra de Deus, viva e eficaz, poderosa para transformar vidas e trazer paz aos corações. Que possamos, com humildade e dedicação, ser a coluna e firmeza da verdade em um mundo que tanto necessita da luz da palavra de Deus. Em Salmos 119, versículo 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Este versículo ilustra a palavra de Deus como um farol em meio à escuridão, um guia que ilumina nossa vida espiritual, oferecendo direção e sabedoria em tempos de trevas, enganos e incertezas. A igreja como coluna e firmeza da verdade jamais será abalada. Em Mateus capítulo 16, versículos 18 a 19 diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Essas palavras maravilhosas de nosso Senhor nos revelam uma verdade profunda e poderosa. A igreja, como coluna e firmeza da verdade, jamais será abalada. Aleluia! Jesus, nosso Salvador, estabeleceu a igreja sobre um fundamento sólido e inabalável. Ela é a casa de Deus, edificada sobre a rocha, que é Cristo.
Jesus prometeu que nem mesmo as portas do inferno e os poderes do mal prevalecerão contra ela. Isso nos traz grande confiança e segurança em nossa fé. Aleluia! Ao longo da história da humanidade, a Igreja de Cristo tem enfrentado perseguições constantes. Desde seus primórdios, os cristãos foram alvo de hostilidade e opressão, começando com a perseguição no Império Romano, onde muitos foram martirizados por sua fé. Este padrão de perseguição continuou através dos séculos, manifestando-se de diversas formas em diferentes culturas, ditaduras e regimes. Durante a Idade Média, a Inquisição e as Cruzadas marcaram períodos de grande violência e opressão. No entanto, mesmo sob regimes totalitários do século XX, como o nazismo e o comunismo, a Igreja perseverou apesar das tentativas de suprimir a fé cristã. Hoje, em várias partes do mundo, muitos cristãos ainda enfrentam discriminação, violência e morte por professarem sua fé. A perseverança da Igreja em face da perseguição é um testemunho poderoso de sua fé e resiliência. A história de perseguição à Igreja de Cristo é uma verdadeira narrativa de resistência e esperança, mostrando que, apesar das adversidades, a fé cristã continua viva e influente em volta do mundo. Aleluia! Jesus, a rocha eterna, é a verdadeira pedra angular. Em Efésios capítulo 2, versículos 18 a 20, diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Jesus Cristo é o alicerce sobre o qual todos nós, como pedras vivas, somos edificados para formar um templo espiritual, uma casa de Deus que permanece firme e inabalável. Aleluia! A promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela nos assegura que a Igreja enfrentará batalhas, perseguições e desafios, mas permanecerá para sempre vitoriosa. Aleluia! A verdade da palavra de Deus, proclamada pela Igreja, é eterna e imutável. Em um mundo cheio de enganos, incertezas e mudanças, podemos ter plena confiança de que a verdade de Cristo jamais será abalada. Podem tentarem relativizá-la, mas a verdade da palavra de Deus permanecerá imutável e inabalável para sempre. Aleluia! Jesus afirmou: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. Em Mateus capítulo 16, versículo 19, Jesus disse: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus concede à Igreja a autoridade espiritual, simbolizada pelas chaves do reino dos céus. Isso significa que, como Igreja, temos a responsabilidade de proclamar a mensagem do Evangelho, levando o perdão de Deus aos pecadores arrependidos e conduzir as pessoas ao reino de Deus. Isso é uma grande responsabilidade, mas também uma grande honra. Assim, somos chamados a ser a coluna e firmeza da verdade em um mundo que muitas vezes rejeita e distorce a verdade. Nossa missão é viver e proclamar a verdade do Evangelho com coragem e o verdadeiro amor. Sabemos que estamos firmemente estabelecidos sobre o fundamento de Cristo. Lembre-se que nenhum poder das trevas, nenhum ataque do diabo, nenhuma tempestade ou adversidade poderá abalar a Igreja de Deus. Aleluia! Em Efésios capítulo 2, versículo 20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A Igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a rocha eterna. Aleluia! Portanto, queridos, não temas as adversidades. Permaneça firme na fé,
Tenha ânimo e encontre força e encorajamento nessa promessa poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos permanecer firmes na fé, sendo testemunhas fiéis da verdade e confiando sempre na vitória que temos em Cristo. Que Deus abençoe abundantemente cada um de vós, fortalecendo suas vidas e suas famílias na verdade que jamais será abalada. Aleluia. Bem, queridos, chegamos ao final da quinta parte desta mensagem. Portanto, não deixe de frequentar a sua igreja. E se porventura você está afastado da casa de Deus, reconcilia-te com Ele agora mesmo, pois o Pai amoroso te espera ansiosamente de braços abertos. Creia nisto. E se por acaso você ainda não é um inscrito em nosso canal, faça sua inscrição para não perder as próximas mensagens. E seja bem-vindo. Amém.